Capítulo 26. Sophie veio às 7 horas me vestir. Demorou muito para cumprir sua tarefa, tanto que o Sr. Rochester, ficando, suponho, impaciente com a minha demora, mandou perguntar por que eu ainda não tinha descido. Ela estava prendendo o véu, o quadrado simples de renda afinal, em meu cabelo com um broche. Escapei de suas mãos assim que pude. Pare, exclamou ela em francês. Olhe-se no espelho. Até agora não olhou nenhuma vez. Virei-me então para a porta. Vi um vulto usando um vestido e um véu, tão diferente do meu eu habitual, que mais parecia a imagem de uma estranha. Jane, chamou uma voz e eu desci às pressas. Fui recebida no pé da escada pelo Sr. Rochester. Que demora, ele disse. Meu cérebro está pegando fogo de impaciência e você se tarda tanto. Ele me levou para a sala de jantar, examinou-me com atenção. Decretou-me bela como um lírio, não apenas o orgulho de sua vida, mas o desejo dos seus olhos, e dizendo-me então que ia me dar 10 minutos para comer alguma coisa, tocou a sineta. Um de seus criados contratados mais recentemente atendeu. John, está pronta a carruagem? Sim, senhor. A bagagem já foi trazida para baixo? Estão trazendo, senhor. Vá até a igreja, veja se o senhor Wood, o clérigo e o escriturário estão lá. Volte e me diga. A igreja, como o leitor sabe, ficava logo depois dos portões. O criado regressou pouco depois. O senhor Wood está na sacristia, senhor, vestindo-a sobre peliz. E a carruagem? Os cavalos estão sendo atrelados. Não queremos que vá até a igreja. Deve estar pronta no momento em que regressarmos. Todas as caixas e a bagagem arrumadas e amarradas, e o cocheiro em seu assento. Sim, senhor. Jane, está pronta? Levantei-me. Não havia padrinhos, madrinhas ou parentes pelos quais esperar, nem ministrantes, ninguém além do Sr. Rochester e de mim. A senhora Fairfax estava no vestíbulo quando passamos. Eu gostaria de ter falado com ela, mas minha mão estava presa por um aperto de ferro. Fui sendo puxada por passos tão largos que mal tinha condições de acompanhar. E olhar para o rosto do Sr. Rochester era sentir que nem um segundo de atraso seria tolerado, pelo motivo que fosse. Eu me perguntava que outros noivos tinham seu aspecto, tão determinado a cumprir seu propósito, tão severamente resoluto, ou quem, sob uma testa tão inflexível, revelava olhos tão acesos e brilhantes. Não sei se o tempo naquele dia estava bom ou ruim. Ao seguir pelo caminho diante da casa, não olhei para o céu nem para a terra. Meu coração estava com meus olhos, e ambos pareciam ter migrado para a pessoa do Sr. Rochester. Eu queria ver o elemento invisível no qual, conforme seguíamos, ele parecia cravar um olhar feroz e terrível. Queria sentir os pensamentos cuja força ele parecia estar enfrentando e a qual parecia estar resistindo. No postigo do adro, ele parou, viu que eu estava quase sem fôlego.
Estou sendo cruel, meu amor, ele disse. Espere um pouco, apoie-se em mim, Jane. E agora recordo a imagem da velha casa cinzenta de Deus erguendo-se calma diante de mim, de uma gralha voando em círculos ao redor do campanário, do céu matinal avermelhado além. Recordo algo também dos túmulos verdes e tampouco esqueci 2 vultos estranhos caminhando por entre os outeiros baixos e lendo as inscrições gravadas nas poucas lápides cobertas pelo musgo. Notei-os porque, quando nos viram, foram para o fundo da igreja, e não tive dúvidas de que entrariam pela porta lateral e testemunhariam a cerimônia. O Sr. Rochester não os viu. Estava olhando atento para o meu rosto, do qual acho que o sangue havia momentaneamente fugido. Eu sentia a testa úmida e as faces e os lábios frios. Quando recobrei as forças, o que logo aconteceu, ele foi andando gentilmente comigo pelo caminho até o átrio. Entramos no templo silencioso e humilde. O clérigo aguardava com sua sobrepeliz branca no modesto altar. O escriturário ao seu lado, tudo estava quieto. Apenas 2 sombras se moviam num canto remoto. Minha conjectura estava correta. Os estranhos tinham se esgueirado para dentro da igreja e agora estavam de pé junto ao jazigo dos Rochester, de costas para nós, observando através das grades o velho túmulo de mármore manchado pelo tempo, onde um anjo de joelhos guardava os restos de Daimler de Rochester, morto em Marston Moor no tempo das guerras civis, e de sua esposa Elizabeth. Fomos ocupar nossos lugares junto à grade do altar. Ouvindo passos cautelosos atrás de mim, olhei por cima dos ombros. Um dos estranhos, um cavalheiro evidentemente, se aproximava pelo coro. A cerimônia começou. A explicação da intenção do casamento foi dada. O clérigo avançou um passo e, curvando-se de leve na direção do Sr. Rochester, prosseguiu. Exijo a ambos como hão de responder no temível dia do juízo final, quando os segredos de todos os corações serão conhecidos, que se algum dos 2 souber de qualquer impedimento para que sejam unidos legalmente em matrimônio, confesse agora, pois podem ter certeza de que aqueles que se lançam de forma contrária ao que permite a palavra de Deus não são unidos por Deus. Tampouco é legal o casamento. Ele fez uma pausa, como era de costume. Quando essa pausa é alguma vez interrompida por uma resposta, nenhuma vez em 100 anos talvez. E o clérigo, que erguera os olhos do livro e prendera a respiração por um breve momento, prosseguia. Sua mão já estava estendida na direção do Sr. Rochester, enquanto seus lábios se abriam para perguntar: aceita esta mulher como sua legítima esposa? Quando uma voz distinta e próxima disse: a cerimônia não pode continuar. Eu declaro a existência de um empecilho. O clérigo olhou para o homem que falara e emudeceu. O escriturário também.
O Sr. Rochester se moveu lentamente, como se tivesse havido um terremoto sob seus pés, firmando-os sem virar a cabeça ou os olhos. Ele disse: prossiga. Um silêncio profundo caiu quando ele pronunciou essa palavra, num tom de voz intenso, mais baixo. Logo em seguida, o Sr. Wood disse: não posso prosseguir sem alguma investigação sobre o que foi afirmado e provas de sua veracidade ou falsidade. A cerimônia foi interrompida, acrescentou a voz atrás de mim. Tenho condições de provar minha alegação. Existe um impedimento insuperável a esse casamento. O Sr. Rochester ouviu, mas não deu atenção. Continuava parado, implacável e rígido, sem fazer qualquer outro movimento, além de segurar minha mão. Que aperto forte e quente era o seu, e como sua fronte pálida, firme e ampla, estava parecendo mármore. Como seus olhos brilhavam, ainda alertas, mas arrebatados sob a superfície. O Sr. Wood parecia não saber o que fazer. Qual é a natureza do impedimento? Ele perguntou. Talvez não exista mais, tenha sido explicado. Improvável, foi a resposta. Eu disse que é insuperável e falo com conhecimento de causa. O homem que falara avançou e se apoiou na grade. Continuou pronunciando cada palavra de maneira distinta, calma, constante, mas não muito alta. Consiste simplesmente na existência de um casamento prévio. O Sr. Rochester tem uma esposa viva. Meus nervos vibraram com aquelas palavras ditas em voz baixa, como nunca tinham vibrado como um trovão. Meu sangue sentiu sua violência sutil, como jamais sentira o gelo ou o fogo. Mas eu estava contida e não corria o risco de desmaiar. Olhei para o Sr. Rochester e fiz com que olhasse para mim. Todo o seu rosto era como uma rocha sem cor. Seus olhos eram faíscas e pedra. Ele não desmentiu nada. Parecia capaz de desafiar todas as coisas, sem falar, sem sorrir, sem parecer reconhecer em mim um ser humano. Ele apenas passou o braço ao redor da minha cintura e me puxou para o seu lado. Quem é o senhor? Ele perguntou ao intruso. Meu nome é Briggs, um procurador da rua Londres, e me atribui uma esposa? Eu lhe recordo a existência de sua esposa, senhor, que a lei reconhece, mesmo que o senhor não reconheça. Faça a gentileza de descrevê-la, seu nome, seus pais, seu local de residência. Claro, o Sr. Briggs tirou calmamente um papel do bolso, que leu como uma espécie de voz oficial e anasalada. Afirmo e posso provar que no dia 20 de outubro do ano, uma data de 15 anos antes, Edward Fairfax Rochester, de Thornfield Hall, no condado de, e de Fardian Manor, no condado de Inglaterra, casou-se com minha irmã, Berta Antonieta Mason, filha de Jonas Mason, comerciante, e de Antonieta, sua esposa, uma mestiça, na igreja de Spanish Town, Jamaica.
O registro do casamento pode ser encontrado entre os documentos da igreja. Estou agora de posse de uma cópia. Assinado Richard Mason. Se for um documento genuíno, isso pode provar que eu fui casado, mas não prova que a mulher nele mencionada ainda está viva. Ela estava viva faz 3 meses, respondeu o advogado. Como o senhor sabe, tem uma testemunha cujas palavras nem mesmo o senhor viria a contradizer. Chame-o ou vá para o inferno. Vou chamá-lo primeiro. Ele está aqui. Senhor Mason, faça a bondade de se adiantar. Ao ouvir esse nome, o senhor Rochester trincou os dentes. Começou também a tremer de modo forte e quase convulsivo. Próxima como estava, sentiu um movimento espasmódico de fúria e desespero atravessar seu corpo. O segundo estranho, que até então ficara afastado, se aproximou. Um rosto pálido olhou por cima do ombro do procurador. Sim, era Mason. O senhor Rochester se virou e fitou. Seus olhos, como eu já disse algumas vezes, eram negros. Agora tinham uma luz amarelada, não sanguínea, em suas trevas. Seu rosto estava corado, a face cor de oliva e a testa pálida, tomadas por um brilho que parecia de um fogo que subisse do coração. Ele ergueu o braço forte, poderia ter batido em Mason, o derrubado no chão da igreja, tirado com um golpe impiedoso o ar de seu corpo. Mas Mason se encolheu e exclamou com uma voz fraca: Meu Deus! O desprezo tomou o senhor Rochester. Seu ardor morreu como se uma praga o tivesse feito murchar. Ele apenas perguntou: O que você tem a dizer? Uma resposta inaudível escapou dos lábios pálidos de Mason. Isso é coisa do diabo. Se não consegue responder de maneira clara, volto a perguntar: o que você tem a dizer? Senhor, Senhor, interrompeu o clérigo, não se esqueça de que está num local sagrado. Então, dirigindo-se a Mason, ele perguntou com gentileza: Sabe dizer, senhor, se a esposa deste cavalheiro está viva ou não? Coragem, impeliu o advogado. Fale. Ela está viva agora em Thornfield Hall, disse Mason de maneira mais articulada. Eu a vi lá no último mês de abril. Sou seu irmão. Em Thornfield Hall, exclamou o clérigo. Impossível. Sou um antigo residente desta área, senhor, e nunca ouvi falar de uma senhora Rochester em Thornfield Hall. Vi um sorriso austero distorcer os lábios do senhor Rochester e ele murmurou: Não, por Deus. Tomei cuidado para que ninguém ficasse sabendo disso, ou da existência dela com esse nome. Ele se pôs a refletir. Por 10 minutos meditou em silêncio, tomou sua decisão e anunciou: Basta, todos vão sair daqui imediatamente, como balas de um revólver. Wood, feche o livro e tire a sobrepeliz. John Green, ele disse ao escriturário, pode ir embora, não haverá casamento hoje. O homem obedeceu.
O Sr. Rochester continuou, duro e imprudente. Bigamia é uma palavra feia. Eu ia, contudo, me tornar bígamo, mas o destino me passou a perna, ou foi a providência que me colocou em xeque. Talvez isso. Não sou muito melhor do que um demônio neste momento, e como meu pastor aqui haveria de me dizer, mereço sem dúvida o julgamento mais severo de Deus, até mesmo o fogo inesgotável e um verme imortal. Cavalheiros, meu plano fracassou. O que este advogado e seu cliente dizem é verdade. Eu me casei e a mulher com que me casei está viva. Diz que nunca soube de uma senhora Rochester na casa ali em frente Wood, mas ouso dizer que muitas vezes deu ouvidos às fofocas sobre uma misteriosa lunática que mora ali sob espreita vigilância. Algumas pessoas lhe sussurraram que era minha meia-irmã bastarda, outras minha amante abandonada. Informo-lhe agora que é minha esposa, com quem me casei faz 15 anos. Berta Mason é o seu nome. Trata-se da irmã deste resoluto personagem que está agora com suas pernas bambas e seu rosto pálido, mostrando-lhe que coração forte os homens podem trazer no peito. Alegre-se, Dick, não tenha medo de mim. Eu quase preferiria bater numa mulher a bater em você. Berta Mason é louca e vem de uma família de loucos, idiotas e maníacos em 3 gerações. Sua mãe, a mestiça, era louca e bêbada. Foi o que descobri depois de me casar com sua filha, pois eles mantiveram silêncio sobre os segredos da família antes. Berta, como uma criança obediente, copiou a mãe nas 2 coisas. Eu tinha uma companheira encantadora, pura, sábia, modesta. Podem imaginar como eu era um homem feliz. Estive em lugares formosos. Minha experiência foi sublime, se apenas soubessem. Mas não devo mais explicações. Briggs, Wood, Mason, convido-os todos a virem até minha casa e visitar a paciente da senhora Poole, minha esposa. Verão com que tipo de criatura as mentiras fizeram com que eu me casasse e poderão julgar se tenho ou não o direito de romper esse pacto e buscar afinidades com algo que seja pelo menos humano. Esta moça, ele continuou olhando para mim, não estava a par do detestável segredo, não mais do que o Sr. Wood. Pensava que era tudo honesto e dentro da lei, e nunca soube que caía numa armadilha e contraía uma união espúria com um homem miserável e defraudado, já preso a uma companheira má, louca e embrutecida. Venham todos, sigam-me. Ainda me segurando firmemente, ele saiu da igreja. Os 3 cavalheiros acompanharam à porta da frente. Encontramos a carruagem. Leve-a de volta à cocheira, John, disse com firmeza o Sr. Rochester. Não será necessária hoje. Quando entramos, a senhora Fairfax, Adele, Sophie e Lia
vieram nos receber e nos cumprimentar. Para fora daqui, todas, exclamou meu senhor. Não quero saber de suas felicitações. Quem precisa delas? Eu não. Estão 15 anos atrasadas. Ele seguiu em frente e subiu a escada, ainda segurando minha mão e ainda pedindo que os cavalheiros o acompanhassem, o que fizeram. Subimos o primeiro lance, passamos pelo corredor, seguimos para o terceiro andar, a porta baixa e preta, aberta pela chave mestra do Sr. Rochester, admitiu-nos no quarto, coberto de tapeçarias, sua ampla cama e seu armário pintado. Você conhece este lugar, Mason? Disse o nosso guia. Ela o mordeu e o apunhalou aqui. Ele ergueu a tapeçaria da parede, descobrindo a segunda porta. Abriu-a também. Num quarto sem janelas, o fogo queimava numa lareira acesa, protegida por um guarda-fogo alto e forte, e havia um lampião suspenso no teto por uma corrente. Grace Poole estava debruçada sobre o fogo e parecia cozinhar algo numa panela. Nas sombras profundas, na outra extremidade do quarto, um vulto corria de um lado a outro. O que era, se animal ou humano, não era possível à primeira vista dizer. A criatura se arrastava, aparentemente de 4, mostrava os dentes e rosnava como algum estranho animal selvagem, mas usava roupas e uma cabeleira escura e grisalha, desgrenhada como uma juba, ocultava sua cabeça e seu rosto. Bom dia, senhora Poole, disse o Sr. Rochester. Como está? E como está a sua paciente hoje? Estamos toleráveis, senhor. Obrigada, respondeu Grace, erguendo cuidadosamente o mingau que fervia, bastante irritada, mas não agressiva. Um grito penetrante pareceu desmentir seu relatório favorável. A hiena de roupa se levantou e se pôs de pé sobre as patas traseiras. Ah, senhor, ela ouviu, exclamou Grace. É melhor não ficar aqui. Só alguns instantes, Grace. Precisa me conceder alguns instantes. Tome cuidado então, senhor. Pelo amor de Deus, tome cuidado. A louca deu um berro, afastou os cabelos desgrenhados do rosto e fitou de maneira selvagem seus visitantes. Pude reconhecer aquele semblante púrpura, aqueles traços inchados. A senhora Poole se adiantou. Fique fora do caminho, disse o Sr. Rochester, afastando-a. Ela não tem uma faca agora, suponho, e estou atento. Nunca se sabe o que ela traz consigo, senhor. É tão astuciosa. Um simples mortal não tem como supor suas habilidades. É melhor irmos embora, sussurrou Mason. Vá para o diabo, foi a recomendação de seu cunhado. Cuidado, exclamou Grace. Os 3 cavalheiros recuaram simultaneamente. O Sr. Rochester me puxou para trás dele. A louca deu um pulo e agarrou ferozmente seu pescoço, tentando cravar os dentes em seu rosto. Eles se altercaram. Ela era uma mulher grande, tinha quase a mesma altura do marido e, além disso, era corpulenta. Demonstrou força viril no combate. Mais uma vez, quase o esganou, mesmo atlético como ele era.
Ele poderia tê-la liquidado com um golpe certeiro, mas não a agredia, somente lutava. Por fim, conseguiu controlar seus braços. Grace Poole deu-lhe uma corda e ele os prendeu às suas costas. Com outro pedaço de corda que estava à mão, amarrou-a numa cadeira. A operação foi feita em meio aos mais penetrantes gritos e mais convulsivos solavancos. O Sr. Rochester virou-se então para os espectadores. Olhou-os com um sorriso, ao mesmo tempo amargo e desolado. Essa é a minha esposa, disse ele. Esse é o único abraço conjugal que hei de conhecer. Essas são as demonstrações de ternura que hão de acompanhar minhas horas de lazer. E esta é a mulher que eu gostaria de ter, continuou, pondo a mão no meu ombro. Esta jovem que permanece tão séria e quieta diante das portas do inferno, olhando calmamente para as cambalhotas de um demônio. Eu a desejava como uma mudança depois desse pungente rago. Wood e Briggs, vejam a diferença. Comparem estes olhos límpidos com as esferas vermelhas ali adiante, este rosto com aquela máscara, este corpo com aquela massa disforme. Então, julguem-me, pastor do Evangelho e homem da lei, e lembre-se de que, assim como julgarem, também hão de ser julgados. Vão embora agora. Preciso fazer a minha bem-amada se calar. Todos nos retiramos. O Sr. Rochester ficou mais um momento para dar ordens a Grace Poole. O escriturário se dirigiu a mim enquanto descia a escada. A senhorita madame, disse ele, está isenta de culpa. Seu tio ficará feliz em saber disso, se de fato ainda estiver vivo quando o Sr. Mason regressar à Ilha da Madeira. Meu tio, o que ele tem? O senhor o conhece? O Sr. Mason conhece. Faz alguns anos que o Sr. Eyre é representante de sua casa no Funchal. Quando seu tio recebeu uma carta revelando a esperada união entre a senhorita e o Sr. Rochester, o Sr. Mason, que estava na Madeira para recuperar sua saúde, a caminho de volta à Jamaica, por acaso se encontrava com ele. O Sr. Eyre mencionou a notícia, pois sabia que meu cliente aqui tinha conhecimento de um cavalheiro chamado Rochester. O Sr. Mason, surpreso e perturbado, como pode imaginar, contou-lhe a realidade dos fatos. Seu tio, lamento dizer, está agora confinado ao leito, do qual, considerando a natureza de sua enfermidade, o declínio e o estágio em que se encontra, é improvável que venha a se levantar. Não podia vir ele mesmo até a Inglaterra, portanto, libertá-la da armadilha em que havia caído, mas implorou ao Sr. Mason que não lhe perdesse tempo em tomar medidas para impedir o falso casamento. Indicou-me a ele para que lhe prestasse assistência. Apressei-me o quanto pude e estou grato por não ter chegado tarde demais. Se eu não tivesse moralmente certo de que seu tio estará morto antes que a senhorita chegue à Madeira,
iria aconselhá-la a acompanhar o Sr. Mason até lá. Mas, de modo como as coisas estão, acho melhor ficar na Inglaterra até receber outras notícias, ou da parte do Sr. Eyre ou sobre ele. Algo mais nos detém aqui? Ele perguntou ao Sr. Mason. Não, não, vamos embora, foi a resposta ansiosa e sem esperar para se despedir do Sr. Rochester. Eles saíram pela porta do vestíbulo. O clérigo ficou para trocar algumas frases de admoestação ou repreensão com o altivo membro de seu rebanho. Cumprida a tarefa, ele também partiu. Pude ouvi-lo ir embora pela porta entreaberta do meu quarto, ao qual me recolhera. Os visitantes tendo partido, eu me fechei ali. Passei a tranca para que ninguém entrasse e fui não chorar, nem me lamentar, pois estava calma demais para isso, mas tirar mecanicamente o vestido de noiva e trocá-lo pelas vestes simples que usara na véspera. Pensava que pela última vez. Então me sentei, sentia-me fraca e cansada. Apoiei os braços na mesa e minha cabeça pendeu sobre eles. Nesse momento, então, pensei, até agora eu só ouvira, vira, movera-me. Fora para um lado e para outro, conforme era conduzida ou arrastada. Observara evento após evento, revelação após revelação. Mas agora eu pensava. Amanhã fora até bastante tranquila, exceto pela breve cena com a louca. A negociação na igreja não fora ruidosa. Não houvera explosão de cólera, altercação barulhenta, briga, provocação ou desafio, nenhuma lágrima, nenhum soluço. Poucas palavras foram ditas. Uma objeção ao casamento declarada com calma. O Sr. Rochester fizera algumas perguntas graves e curtas. Houve respostas e explicações, e apresentou-se uma prova. Meu senhor admitiu abertamente a verdade, a prova viva foi vista, os intrusos se foram e tudo terminou. Eu estava no meu quarto como de hábito, somente eu, sem qualquer mudança óbvia. Nada me atingira, ferira ou mutilara. Contudo, onde estava Jane Eyre da véspera? Onde estava sua vida? Onde estavam suas perspectivas? Jane Eyre, que fora uma mulher intensa e cheia de expectativas, quase uma esposa, era outra vez uma moça fria e solitária. Sua vida era pálida, suas perspectivas desoladoras. Uma geada de inverno acontecera no meio do verão. Uma tempestade branca de dezembro caíra sobre o mês de junho. O gelo cobria as maçãs maduras, correntes de vento esmagavam as rosas, sobre os campos de feno e de milho jazia uma mortalha gélida. Caminhos que na noite anterior estavam cobertos de flores, hoje desapareciam sobre a neve ainda virgem. E o bosque, que 12 horas antes acenava exuberante e fragrante com as matas tropicais, estava agora desolado e branco, feito as florestas de pinhos na Noruega invernal. Minhas esperanças estavam todas mortas, atingidas por uma súbita condenação, como a que numa noite caíra
sobre todos os primogênitos na terra do Egito. Eu olhava para os meus queridos desejos, que na véspera floresciam e brilhavam, estavam rígidos, frios, lívidos como cadáveres que nunca deveriam reviver. Olhava para o meu amor, aquele sentimento que era do meu Senhor, que Ele criara, tremia no meu coração como uma criança enferma num berço frio. A doença e a angústia tinham se apoderado dele. Esse amor não podia buscar os braços do Sr. Rochester, não podia encontrar calor junto ao seu peito. Nunca mais poderia voltar-se na direção dele, pois a fé havia sido arruinada e a confiança destruída. O Sr. Rochester já não era para mim o que havia sido, pois não era o que eu pensava que fosse. Eu não iria imputar-lhe imoralidade, não diria que me havia traído, mas a qualidade da verdade imaculada já não existia na ideia que eu fazia dele. E eu devia me afastar de sua presença. Isso eu percebia bem. Quando, como e para onde eu iria, ainda não conseguia discernir, mas ele próprio, eu não tinha dúvida, mandaria que eu fosse logo embora de Thornfield. Afeto real, ao que parecia, ele não poderia ter por mim, fora apenas paixão caprichosa. Tendo sido esta contestada, ele não haveria mais de me querer. Eu deveria mesmo temer cruzar o seu caminho agora. Minha visão devia ser-lhe odiosa. Como meus olhos tinham sido cegos, como minha conduta fora fraca. Meus olhos estavam cobertos e fechados. Uma escuridão crescente parecia envolver-me, e os pensamentos vinham num fluxo igualmente negro e confuso, abandonando-me laça e sem fazer esforço. Era como se eu tivesse no leito seco de um grande rio. Ouvia a água se avolumar em montanhas remotas e sentia a torrente se aproximando para me levar. Eu não tinha força de vontade para fugir, não tinha disposição. Permaneci deitada, fraca, desejando estar morta. Uma única ideia ainda pulsava, semelhante à vida dentro de mim, a lembrança de Deus. Gerou uma oração não falada. As palavras atravessavam de um lado a outro minha mente obscurecida, como algo que deveria ser sussurrado, mas não havia energia para expressá-las. Não fiques diante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Estava perto, e não enviara qualquer pedido aos céus para evitá-la. Não unira as mãos, não me pusera de joelhos, não movera os lábios. Chegou com ímpeto pleno, a torrente se precipitou sobre mim. Toda a consciência da minha vida desolada, do meu amor perdido, da minha esperança extinta, da minha fé moribunda. Tudo isso me atingiu por completo, numa única massa sombria. Essa hora amarga não pôde ser descrita. Na verdade, as águas penetraram na minha alma. Afundei no denso lamaçal. Não tinha onde firmar os pés. As águas se fizeram cada vez mais fundas. A enchente alagou tudo.